Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Flávia Arantes, eu sou professora e sou artesã e hoje eu estou aqui no canal Círculo na TV para trazer para vocês uma receita de um ursinho feito com fio amigurumi pelúcia que é muito fofo. Espero que vocês gostem e fiquem ligadinhos aí que nós já estamos indo para a nossa lista de materiais e para o nosso passo a passo. Então, para fazer o nosso ursinho de amigurumi pelúcia, nós vamos precisar de 2 novelos na cor base, que é a cor 2194, um novelo na cor 7564 e um novelo na cor 7569. Vamos precisar também de uma agulha de crochê 3,5 milímetros, uma agulha de tapeçaria, um par de óleo de segurança de 12 milímetros, uma tesoura e enchimento. Então, fique aí que nós já estamos indo para o nosso passo a passo. Para a gente iniciar o nosso ursinho, nós vamos começar pela cabeça. E eu vou sempre iniciar com anel mágico, a técnica de amigurumi. A maioria das nossas peças serão iniciadas sempre com anel mágico. E para fazer o anel mágico, eu gosto de fazer ele duplo e eu faço da seguinte forma. Eu deixo um pedaço de fio grande de cerca de 20 centímetros, enrolo 2 vezes nos meus 2 dedos, venho com a minha agulha de crochê e busco por dentro dessa laçada o fio novo e dou um nozinho nesse fio. A partir daqui, nós vamos trabalhar dentro deste anel que nós fizemos, esse anel duplo. Então, nós vamos iniciar fazendo 6 pontos baixos dentro desse anel. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Agora, nós vamos esticar um pouco essa laçada, tirar a nossa agulha e deixar de lado. E vamos fechar esse anel. Pra gente fechar, nós vamos primeiramente puxar o fiozinho, a ponta do fio, e ver qual perninha das duas fecha primeiro. Essa é a que primeiro se move. Então, nós vamos utilizar ela para fechar a de fora. Então, a gente puxa por meio dessa perninha que se moveu primeiro, nós fechamos a segunda. E aí, a gente pode vir com o fio de fora e puxar. Se você está acostumada a fazer o anel mágico simples aí na sua casa, pode continuar fazendo, não tem problema. Eu gosto de sempre fazer o anel mágico dessa forma. E daqui pra frente, todas as peças do nosso ursinho que nós fizermos com o anel mágico, eu vou fazer e vou iniciar dessa forma. Agora, a gente pode voltar a agulha para nossa laçada, lembrando que pra gente finalizar uma carreira e iniciar outra, nós pegamos a ponta do nosso trabalho, essa que termina aqui, e a gente sempre passa ela na frente do fio que nós vamos utilizar. Então, eu vou ajustar aqui o meu fio na minha agulha, a ponta já está sinalizando o final de uma carreira e início de outra, e vou começar a próxima carreira. Se você estiver acostumado a utilizar marcador de carreira, pode continuar utilizando, não tem problema, tá? Então, a partir de agora, nós vamos fazer os aumentos matemáticos da técnica de amigurumi. A segunda carreira sempre vai conter aumentos. Então, se nós iniciamos com 6 pontos, agora cada ponto da base vai receber 2 pontos baixos, se transformando em 12. Então, cada ponto da base recebe 2 pontos baixos e ao final nós teremos 12 pontos baixos. Cheguei aqui na minha ponta, passo ela na frente do meu fio que eu estou trabalhando e a segunda carreira de aumentos vai receber um ponto baixo sozinho e um aumento. Por toda a minha carreira, vou repetir por 6 vezes. Um ponto baixo sozinho e um aumento. Um ponto baixo sozinho e um aumento.
Cheguei aqui ao final da minha carreira, vou passar a ponta por cima do fio que está sendo utilizado. E a próxima carreira também vai receber aumento. Agora serão 2 pontos baixos e um aumento. Então, 1, 2 e aumento. E vou repetir isso até o final da minha carreira. 1, 2, aumento. 1, 2, aumento. E vou repetir isso por 6 vezes até o final da minha carreira. E desse jeito, eu vou fazendo aumentos matemáticos até atingir o número de 7 pontos baixos e aumento. Então, a próxima carreira vai receber 3 pontos baixos, a outra 4. E aí, eu vou fazendo 3 pontos baixos, aumento por toda a minha carreira, 4 pontos baixos, aumento por toda a minha carreira, 5 pontos baixos, aumento por toda a minha carreira, e vou aumentando de 1 em 1 a cada carreira, até atingir um total de 7 pontos baixos, aumento, que vai totalizar 54 pontos na nossa carreira. Então, eu vou continuar aqui recapitulando. Vou finalizar essa carreira fazendo 2 pontos baixos, aumento, e vou continuar as próximas carreiras fazendo aumentos a cada carreira até totalizar 7 pontos baixos, aumentos. Então, a próxima carreira vai receber 3 pontos baixos, aumento, a próxima 4, aumento, 5, aumento, 6, aumento, 7, aumento por toda a nossa carreira, finalizando com 54 pontos. Quando eu finalizar os aumentos, as carreiras de aumentos, eu volto com vocês. Bom, chegamos aqui a 7 pontos baixos e um aumento por 6 vezes. E agora, nós vamos fazer carreiras sem aumentos e sem diminuições. Ou seja, vamos fazer carreiras com apenas 54 pontos. Vamos fazer um total de 13 carreiras de 54 pontos. Então, serão carreiras que terão apenas pontos baixos. Não vamos fazer nem aumentos e nem diminuições, ou seja, serão 13 carreiras retas. E ao final das 13 carreiras, eu volto com vocês para a gente começar a diminuir a nossa cabeça. Ó, percebam que eu passei pelo ponto onde o aumento da carreira anterior existia e onde a gente normalmente faria um aumento, mas eu não fiz, porque agora serão 13 carreiras, da carreira 10 até a carreira 22, sem aumentos, apenas em ponto baixo. Então, quando eu tiver as 13 carreiras completas, eu volto com vocês para a gente dar continuidade à nossa cabeça. Bom, agora eu terminei as 13 carreiras sem aumentos e sem diminuições. E agora nós vamos começar o caminho inverso. Nós aumentamos os pontos até que nós tivemos 7 pontos baixos e um aumento. E agora nós vamos começar a diminuir até conseguir fechar essa cabeça. Então, nós vamos começar fazendo 7 pontos baixos. E uma diminuição. A diminuição é feita pegando nas 2 alcinhas da frente dos próximos 2 pontos. Então, a gente laça a primeira alcinha, gira a agulha novamente e laça a segunda alcinha. Aí, a gente busca o fio, passa pelas 2 alcinhas e tira o ponto baixo. E aí, voltamos mais uma vez a fazer os 7 pontos. 4, 5, 6, 7. Diminuição. E aí, a gente repete esse padrão por toda a nossa carreira.
as duas alcinhas da frente. Laça a primeira, gira a agulha, laça a segunda, busca o fio e tira. E aí, eu vou repetir por toda a minha carreira e eu vou diminuindo os pontos de acordo com as carreiras. Então, a próxima carreira, eu vou fazer 6 pontos baixos, uma diminuição por toda a minha carreira, depois 5 diminuição, 4 diminuição, 3 diminuição, 2 diminuição. E aí, quando a gente tiver em 2, a gente vai vir colocar os olhinhos, nós vamos colocar os olhinhos nos lugares, no lugar certinho aqui, e vamos colocar o enchimento, a fibra siliconada, pra gente finalizar a cabeça. Então, aqui eu vou continuar fazendo 7 pontos baixos de diminuição quando eu finalizar minha carreira. A próxima vai ser 6, a próxima 5, 4, 3, 2. Quando tiver em 2, colocamos os olhinhos, a fibra siliconada e vamos seguir até fechar a nossa cabeça. Chegamos aqui, eu já finalizei a carreira que leva 2 pontos baixos e uma diminuição. E agora nós vamos colocar os olhos de segurança. Os olhos de segurança vão ser colocados entre a carreira 14 e 15, com 6 pontos de distância. Então, nós vamos contar, eu geralmente deixo a emenda na parte de trás, e aí vamos contar aqui, ó, as carreiras são contadas do centro para baixo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Essa é a carreira de número 14 e essa é a carreira de número 15. Então, eu vou colocar o olho aqui em algum dos buraquinhos. Vou colocar a trava de segurança. E agora, eu vou contar 6 pontos e no 7º, eu vou colocar o segundo olhinho. Então, eu vou contar vou pegar o segundo olhinho. 1, 2, 3, 4, 5, 6. No 7º ponto, eu coloco o nosso olhinho. E agora, nós vamos encher a cabeça com fibra. Então, pegando de pouco em pouco, vamos colocando a fibra para dentro da cabeça e com os dedos nós vamos empurrando ela para as laterais. Eu giro um pouquinho, coloco em outra lateral e vou empurrando ela para fora. Como esse fio é um fio que já é fofinho, ele já é peludinho, ele usa menos fibra para poder preencher. Ou seja, a gente tem uma economia de fibra no nosso bichinho quando a gente usa o fio amigurumi pelúcia. Quando ele já estiver mais ou menos cheio, nós vamos começar a modelar. A gente modela introduzindo os dedos no centro e jogando a fibra para as laterais. E dessa forma a gente consegue perceber onde a gente precisa de fibra exatamente. Terminando de preencher as laterais, a gente preenche por último o centro. E agora, nós vamos terminar de fechar a nossa cabeça. Agora, nós vamos fazer mais uma carreira de diminuição. Essa carreira vai receber um ponto baixo e uma diminuição.
ponto baixo e uma diminuição por toda a carreira. Finalizando a carreira, nós vamos cortar o nosso fio, deixar um pedaço grande para a gente fazer um anel mágico invertido fechando a nossa cabeça. Então, eu costumo fechar as minhas peças quando eu estou na carreira de 12 pontos, que é a carreira que recebe um ponto baixo e uma diminuição. Cortado o fio, eu vou puxar ele por dentro da laçada. Com a agulha de tapeçaria, nós vamos introduzir apenas na laçada de fora, no sentido de fora para dentro, em todos os pontos da nossa carreira. Passado em todos os pontos, nós vamos apertar esse espacinho, esse buraquinho. E aí, agora a gente fecha. Eu gosto de vir com a agulha e introduzir mais alguns pontinhos aqui, só pra gente ter certeza de que esse anelzinho tá bem fechadinho. E aí, eu dou um nó de arremate. Introduzo a minha agulha com o fio lá pra dentro, saio em outro espaço e posso cortar este fiozinho bem aqui, tá? Então, a nossa cabeça, aí depois que a gente termina, a gente pode terminar de modelar ela. Então, a nossa cabeça já está pronta. Agora, nós vamos pro corpinho do nosso urso. Para fazer o nosso corpo, a técnica é bem similar à da cabeça. Vamos iniciar com o anel mágico. 6 pontos dentro do anel mágico e vamos fazer aumentos até a quantidade de 5 pontos baixos, um aumento, 5 pontos baixos, um aumento. Então, nós vamos iniciar com 6 pontos. Vamos fechar o nosso anel. Lembrando que primeiro a gente puxa a perninha, vê qual é a laçadinha que fecha primeiro, e aí a gente utiliza essa laçadinha para poder fechar a outra. E depois que finalizar, puxa a ponta novamente. A segunda carreira vai receber somente aumentos. Então, de 6, a gente passa a ter 12 pontos. Vamos para a terceira carreira, que é a carreira que recebe um ponto baixo e um aumento. Um ponto baixo, um aumento por toda a nossa carreira. A próxima carreira vai receber 2 pontos baixos, 1, 2 e um aumento. Vamos repetir 6 vezes, que é suficiente para toda a nossa carreira. 1, 2, aumento. E assim, vamos fazer esses aumentos sucessivos até termos 5 pontos baixos e um aumento. 5 pontos baixos e um aumento.
Então, a próxima carreira vai receber 3 pontos baixos e um aumento. A próxima, 4 pontos baixos e um aumento. E a última, 5 pontos baixos e um aumento. Então, quando eu tiver 5 pontos baixos e um aumento, eu volto com vocês. Então, chegamos à carreira em que nós temos 5 pontos baixos e um aumento, e agora nós vamos fazer 7 carreiras sem aumentos e nem diminuições. Ou seja, nós temos 42 pontos nessa carreira, e agora nós vamos fazer mais 7 carreiras de 42 pontos. Então, da carreira número 8 até a carreira número 14, nós não faremos aumentos e nem diminuições. Então, serão apenas pontos baixos. Quando eu finalizar as 7 carreiras, eu volto com vocês para a gente dar continuidade. Finalizadas as 7 carreiras de 42 pontos, sem aumentos e sem diminuições, né? Agora nós vamos fazer a primeira carreira de diminuição. Ela vai receber 5 pontos baixos, 2, 3, 4, 5 e uma diminuição. Chegamos aqui ao final da nossa carreira, que recebeu 5 pontos baixos de diminuição por toda a carreira. E agora vamos fazer 3 carreiras de 36 pontos, ou seja, vamos fazer 3 carreiras sem aumentos e sem diminuições. Apenas pontos baixos sobre os pontos baixos da carreira anterior. Então, as carreiras de 16 até a 18 vão receber 36 pontos, apenas pontos baixos. A próxima carreira irá receber a repetição de 4 pontos baixos e uma diminuição. E agora, as 3 próximas carreiras irão receber apenas pontos baixos sobre pontos baixos, sem nenhuma diminuição. Então, vão ser 3 carreiras de 30 pontos. Finalizadas as 3 carreiras sem aumentos, de 30 pontos cada, nós vamos mais uma vez fazer uma carreira de diminuição. Agora vão ser 3 pontos baixos, diminuição por toda a nossa carreira. E após essa carreira, nós vamos fazer uma única carreira sem aumentos, de 24 pontos. Então, vamos finalizar essa carreira de diminuições de 3 pontos baixos, diminuição, 3 pontos baixos, diminuição, e vamos fazer uma carreira apenas de pontos baixos. Finalizada a carreira de 24 pontos, agora nós vamos fazer a última carreira do nosso corpinho, que é a carreira que vai receber 2 pontos baixos e uma diminuição. Então, vamos repetir esse padrão por toda a nossa carreira. E quando finalizarmos, nós vamos deixar um pedaço de fio grande, de aproximadamente 40 centímetros, para a gente poder cortar e costurar esse corpinho depois. Finalizada a carreira, vamos cortar o nosso fio, deixando aproximadamente 40 centímetros. E agora, nós vamos encher o nosso corpinho.
Bom, terminamos de encher o nosso corpinho, nós vamos guardar ele junto com a cabeça, para mais tarde a gente fazer a montagem do nosso bichinho. E agora nós vamos fazer a orelha, as duas orelhas. Para fazer a nossa orelha, nós vamos iniciar da mesma forma, colocando 6 pontos baixos dentro do anel mágico. Vamos fechar o nosso anel mágico. E agora nós vamos fazer a segunda carreira toda em aumento. De 6 pontos, nós vamos passar a ter 12 pontos. A terceira carreira vai receber um ponto baixo e um aumento por toda a carreira. Então, vamos repetir: um ponto baixo, um aumento por toda a carreira. Um ponto baixo, um aumento. E a quarta carreira vai receber mais uma vez aumentos, então, 2 pontos baixos, aumento, 2 pontos baixos, aumento por toda a carreira. E agora, nós vamos fazer 3 carreiras apenas de pontos baixos, sem aumentos e sem diminuições. Então, serão 3 carreiras, somente pontos baixos sobre pontos baixos. Quando a gente finalizar as 3 carreiras, nós vamos cortar o fio, deixando aproximadamente 40 centímetros para a gente costurar a nossa orelha. E vamos fazer uma segunda unidade, ou seja, nós precisamos de um par de orelhas. Vamos repetir todo esse processo para fazer mais uma orelha. Finalizei as 3 carreiras sem aumentos e diminuições. Vou cortar o meu fio, deixando um pedaço grande para a gente costurar as orelhas depois. E vou fazer outra orelha. E agora, nós vamos para os braços do nosso ursinho. Para fazer os braços, a gente inicializa mais uma vez do mesmo jeito. Vamos fazer 6 pontos baixos. Fechar o nosso anel e começar as carreiras de aumento. Então, nós vamos fazer apenas 2 carreiras de aumento. A primeira carreira que só receberá aumentos e a segunda carreira que receberá um ponto baixo e um aumento por toda a extensão da carreira. Repete: um ponto baixo e um aumento por toda a carreira. Finalizada a terceira carreira, agora nós vamos fazer 3 carreiras sem aumentos e sem diminuições. Então, vamos lá. Vamos fazer 3 carreiras de 18 pontos cada carreira. Agora, nós vamos fazer uma carreira de diminuições. Então, vamos fazer um ponto baixo e uma diminuição e repetir esse processo por toda a nossa carreira. Um ponto baixo e uma diminuição. Por 6 vezes. Um ponto baixo.
E agora, finalizada a carreira de diminuições, nós vamos fazer 9 carreiras sem diminuições e sem aumentos. Então, serão 9 carreiras de 12 pontos baixos, apenas de pontos baixos. Quando eu finalizar as 9 carreiras, eu volto aqui com vocês. Finalizadas as 9 carreiras de 12 pontos baixos, agora nós vamos encher a nossa patinha, o nosso bracinho, mas nós só vamos encher a pontinha dele, a parte da mão, tá vendo? É só um pouquinho de fibra pra mão dar um volumezinho, e o bracinho, a parte daqui de cima, nós não vamos encher. E agora, nós vamos fazer mais uma carreira de um ponto baixo, diminuição, para transformar em 8 pontos. Então, vamos fazer um ponto baixo, diminuição, por 4 vezes, um ponto baixo, diminuição, agora, nós vamos fazer uma carreira sem aumentos e sem diminuições, de 8 pontos baixos. Oito. E agora, nós vamos fechar esse bracinho fazendo uma carreira de pontos baixos, ó. Pego na parte da frente, na parte de trás, e fecho o nosso bracinho com pontos baixos. Faço uma correntinha, corto meu fio, deixo um pedaço grande para costura. E tá pronto o nosso bracinho, e agora nós vamos fazer mais uma unidade. Então, nós vamos fazer um par de braços. E agora, nós vamos pra perninha. A perninha, nós vamos fazer mais uma vez do mesmo jeito, 6 pontos baixos dentro do anel mágico. E agora, 6 aumentos. A terceira carreira vai receber a repetição de um ponto baixo, um aumento. A quarta carreira vai receber 2 pontos baixos e aumento, repetir por 6 vezes por toda a carreira. A quinta carreira vai receber 3 pontos baixos e um aumento. Agora, a nossa sexta carreira vai receber apenas pontos baixos, então serão 30 pontos baixos, sem aumentos e diminuições. Agora, a carreira de número 7 vai receber a última carreira de aumentos, que vão ser 4 pontos baixos e um aumento.
repetidos por toda a carreira. 1, 2, 3, 4, aumento. Finalizada a 7ª carreira, agora as próximas 2 carreiras serão feitas apenas em pontos baixos, sem aumentos e sem diminuições. Então, 2 carreiras de 36 pontos baixos cada uma. E depois que finalizarmos essas 2 carreiras, vamos começar a fazer as carreiras de diminuição. E agora, nós vamos para a primeira carreira de diminuição, que vai ser 4 pontos baixos e uma diminuição. E vamos repetir isso por toda a nossa carreira. 4 pontos baixos, diminuição. Finalizada a carreira, vamos para a próxima carreira, que é a carreira de número 11, e vamos fazer 3 pontos baixos e uma diminuição por toda a extensão da nossa carreira. Três pontos baixos e uma diminuição. Agora, a carreira de número 12 vai receber apenas pontos baixos, ou seja, vamos fazer 24 pontos baixos. Feitos os 24 pontos baixos, vamos fazer mais uma carreira de diminuição, ou seja, 2 pontos baixos, diminuição por toda a extensão da carreira. E agora, nós vamos fazer 8 carreiras de 18 pontos, sem aumentos e sem diminuições. 8 carreiras. Ao final dessas 8 carreiras, eu volto com vocês para a gente dar continuidade. Finalizadas as 8 carreiras, agora nós vamos fazer a última carreira de diminuição, que vai ser um ponto baixo, uma diminuição por toda a extensão da nossa carreira. Agora, nós vamos colocar enchimento e vamos seguir o mesmo padrão dos bracinhos. Vamos colocar apenas no pezinho. Então, a gente vem com enchimento. E agora, vamos fazer uma carreira de pontos baixos, fechando a nossa perninha. Corta fio suficiente pra gente costurar depois. E
Depois de finalizar a primeira, faz mais uma unidade, porque nós precisamos de um par de perninhas. E agora, nós vamos para o focinho. Para fazer o focinho, nós vamos utilizar o fio de cor porcelana, que tem o código 7564. Para a gente fazer o nosso focinho, nós vamos começar diferente. Dessa vez, nós vamos começar fazendo correntinhas. Então, eu vou fazer 5 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5. E a partir da segunda correntinha, vamos começar a fazer pontos baixos. Então, na segunda correntinha, eu vou fazer um ponto baixo, ponto baixo, ponto baixo. E na última correntinha, na quinta correntinha, vamos fazer 3 pontos baixos. Então, vamos fazer 1, 2, 3. E vamos continuar fazendo pontos baixos do outro lado. E o último ponto baixo vai receber 2, para inteirar os 3 e ficar igual ao outro lado. Então, aqui tem 3 e de cá tem 3. E a próxima carreira vai receber aumentos. Então, o primeiro ponto, que já faz parte da extremidade dos 3, vai receber um aumento. Os próximos 2 e os próximos pontos laterais de todas as outras carreiras serão apenas ponto baixo sobre ponto baixo. E os 3 pontos das extremidades receberão aumentos. Os próximos 2 pontos, apenas pontos baixos. E os 2 pontos que inteiram a extremidade, aumentos. Vou passar o meu fio por cima para delimitar e marcar a próxima carreira. E agora, a próxima carreira vai receber aumentos matemáticos nas extremidades. Então, vamos iniciar com um ponto baixo e um aumento. 2 pontos baixos nas laterais e repetir por 3 vezes. Um ponto baixo, um aumento. Um ponto baixo, um aumento. Um ponto baixo, um aumento. Os 2 pontos da lateral e, novamente, os pontos de extremidade. E eu vou repetir esses aumentos matemáticos até atingir 3 pontos baixos aumento. Então, a próxima carreira vai receber 2 pontos baixos e um aumento nos pontos das extremidades. 1, 2 na lateral. 1, 2, aumento. 1, 2, aumento. Pontos da lateral. Última carreira de aumentos vai receber 3 pontos baixos e um aumento nas extremidades. Os 2 pontos da lateral, que não recebem aumento, e as extremidades. 1, 2, 3, aumento. 1, 2, 3, aumento. 1, 2, 3, aumento.
pontos das laterais, 1, 2. E repete mais 2 vezes os aumentos. Cheguei aqui ao final. A minha última carreirinha vai ser feita apenas em pontos baixos, não vamos ter mais aumentos. E depois, quando a gente finalizar todos os pontos, vamos cortar e deixar aproximadamente 70 centímetros de fio para a gente costurar esse focinho na cabeça do ursinho. E agora, com a cabeça em mãos e o focinho, nós vamos costurar esse focinho aqui. Então, essa pontinha aqui, a gente deixa ela pra dentro, e a ponta grande, que é a que a gente vai usar pra costurar, a gente vai colocar a agulha de tapeçaria. Então, eu vou medir aqui aonde o meu focinho vai ficar. Se você tiver alfinetes e você queira utilizar pra fixar o seu focinho aqui, esse é o momento, tá? Então, eu vou virar aqui um pouquinho, sempre segurando, pra tomar cuidado pra não entortar. E agora, eu vou costurar esse focinho aqui na minha cabeça. Então, eu introduzo a minha agulha no ponto que eu quero onde que ele fique, introduzo a agulha no ponto do focinho e vou ajustando. E aí, quando a gente estiver quase finalizando, a gente vai deixar esse buraquinho aqui para poder preencher com um pouquinho de fibra. Aí, a gente vem com um pouquinho de fibra, sempre modelando. E preenche o focinho e termina de costurar. Introduzir esse fio aqui pra dentro. Cortar a pontinha. E agora, nós vamos bordar o focinho. Para bordar o focinho, eu vou pegar o fio de 2 metros na cor brigadeiro, vou dobrar ao meio e vou passar dentro da minha agulha as 2 pontas do meu fio. Passadas as 2 pontas, nós vamos fazer o seguinte: vamos vir aqui no centro do nosso focinho, introduzir a agulha e passar dentro da laçadinha aqui, ó. Desse jeito. Aí, aqui a gente já prendeu o nosso fio. Aqui não tem problema, porque nós vamos preencher esse buraco. E agora, nós vamos marcar onde será feito o nosso focinho. Então, eu quero que o meu focinho comece aqui, venha até aqui, e a parte da base dele vai ser feita aqui. Então, a gente marca com o fio onde vai ser a base e a largura dele. E agora, a gente vem com a agulha e vai preenchendo todo esse espaço, sempre saindo num lugar lateral ao último e no mesmo espaço aqui embaixo, para formar um triângulo. Então, ó, eu venho aqui e vou lá no ponto de baixo. Vou no lateral e lá no de baixo. O de baixo sempre permanece o mesmo, o que altera é o ponto da parte superior do nosso focinho.
preenchido todo o espaço do focinho, a gente retorna o fio aqui pra cima e vamos mais uma vez limitar a parte superior do nosso focinho aqui, ó. Vamos passar aqui mais uma vez e voltar lá pra base do nosso focinho. Vamos nos certificar de que ele está centralizado. Estando centralizado, a gente vai passar o focinho um pouquinho aqui pra baixo, ó. Vamos fazer uma reta aqui, ó. E vamos sair com esse fio lá atrás. Então, tá pronto o nosso focinho. Agora, vamos sair com esse fio aqui bem no centro do nosso ursinho, porque como a gente vai costurar o corpo aqui, então ele não vai aparecer o acabamento. Então, eu vou dar um nó de arremate aqui, introduzir o fio lá pra dentro, sair em algum lugar e cortar esse fio. Agora, nós vamos bordar, vamos colocar, né, pregar as orelhas. Então, as orelhas, elas não são preenchidas, né? Elas são ocas. Nós vamos dobrar ela ao meio e vamos encontrar aqui o lugar que a gente quer que ela fique. Quando as orelhas estão mais para baixo, o ursinho tem carinha mais delicada. Quando elas estão mais para cima, o ursinho fica com cara de criança. Então, eu gosto delas um pouquinho mais para baixo. Eu vou vir aqui com uma separação de aproximadamente uns 3 dedos do olho e vou colocar a minha orelha. Eu dobro ela pra dentro e eu vou acompanhar na costura essa curvatura natural que ela tem aqui do ponto. Então, eu vou colocar o meu fio na agulha, vou colocar a minha orelha aqui e agora eu vou fazendo a costura. Eu pego um ponto da cabeça e pego um ponto da orelha, os 2 pontos da orelha, né? Da parte de dentro e da parte de fora. Ponto da cabeça e as 2 partes da orelha. Ponto da cabeça e as 2 partes da orelha. E agora, eu vou repetir esse processo com a outra orelha, respeitando a simetria. Então, eu vou ver aonde essa outra orelha se encaixa aqui. E eu vou respeitar a simetria, ok? Agora, nós vamos costurar o corpinho na cabeça. Pra gente fazer isso, a gente coloca os 2 juntos, verifica se o corpinho tá centralizado e vamos começar a fazer a costura. Então, eu venho com a minha agulha que tá saindo do corpinho, passo na minha cabeça, volto e pego um ponto do corpinho. Passo na minha cabeça, volto e pego o ponto do corpinho. Cabeça, corpo. E vou girando o meu trabalho. Cheguei aqui ao final, vou dar um nó de arremate, introduzir o meu fio lá pra dentro e cortar.
Agora, nós vamos costurar os bracinhos e depois as perninhas, e aí tá pronto o nosso ursinho. O bracinho, nós vamos colocar ele levemente inclinado para frente, neste sentido, logo abaixo no sentido da orelha, e vamos costurar. Pegando o corpinho e pegando o bracinho. Nó de arremate, joga o fio pra dentro e corta. Então, o nosso ursinho tá com essa carinha aqui por enquanto. E agora, e por último, nós vamos colocar as patas, as perninhas do nosso urso. A gente senta o nosso ursinho, coloca a patinha por baixo pra gente ver aonde que ela vai ser colocada. Então, ela vai ser colocada neste sentido. Mais ou menos aqui. Agora, a gente vira o ursinho de cabeça para baixo, para verificar mais ou menos aonde está a outra pata e costurar essa aqui simetricamente. E tá pronto o nosso ursinho. Já já eu volto com vocês com uma filmagem dele mais de pertinho para vocês verem os detalhes. Então, aqui está o nosso casal de ursinho. O azul é na cor turquesa 21,94 e o cor-de-rosa é na cor quartzo 3077. A nossa aula termina aqui. Espero que vocês tenham gostado do ursinho que nós fizemos com fio amigurumi pelúcia. O bebê daqui de casa já está aproveitando o brinquedinho novo. Aproveitem a gama de cores enorme do fio amigurumi pelúcia. Soltem a criatividade, que nós queremos ver tudo. E não se esqueçam de que sempre que vocês fizerem algum material, algum produto, utilizando os fios da Círculo, de nos marcar nas redes sociais utilizando a hashtag SempreCírculo. Então, até a próxima, espero que muito em breve e até!